Tudo bem? Meu nome é Paulo Santos e eu vou junto com você aqui no tutorial da série evangelística do Instituto Vocati. Antes de iniciarmos, é necessário que você entenda que este tutorial não é o curso em si. Sim, um pequeno ensaio um pouco mais técnico sobre como se aplicar esse material. A ideia é o como que se aplica esse material. Então, aqui apenas comentaremos os propósitos do curso, assim como os pontos mais importantes de cada uma dessas lições. Então vamos lá. Vamos iniciar por aquilo que a gente chama de as 7 leis do aprendizado. Essas 7 leis para o seu trabalho. Então, dessa maneira, agora nós vamos passar a conhecer, como uma forma de introdução, essas 7 leis do aprendizado. Então é como se fosse uma primeira parte para a gente poder entender como é que funciona, né? Então vamos lá. A primeira lei é a lei da aprendizagem. Como professor, o professor é o líder, ele que conduz o aprendizado, é ele que inspira o aluno, o ambiente para que o aprendizado aconteça. Essa é uma lei importante, porque às vezes é muito fácil da gente entrar e cumprir um papel, dar uma lição, cumprir o conteúdo do dia. Essa lei leva a gente a pensar e considerar que o professor é colocado ali como um guia, um facilitador para que o aprendizado ocorra, aconteça. A segunda lei é a lei da expectativa, onde a ideia é esperar sempre o melhor. Nem alto demais, nem baixo demais. Não deixa o padrão ficar baixo o suficiente que o seu aluno fique desanimado, mas também não tão alto que ele também desanime pelo fato de achar que ele não vai conseguir entender e praticar aquilo que está sendo ensinado. Então, desta forma, a lei da expectativa, ela fala sobre manter a expectativa num padrão em que seja desafiador e que seu aluno deseje chegar ao ponto de aprender e de viver transformações por causa disso. A lei número 3 é a lei da aplicação. Conduzir à prática, porque sem a prática a gente esquece muito rápido o que a gente acabou de ver e às vezes de rever. É justamente ajudá-lo a levar o conceito que está sendo estudado e conversado à prática. Numa sala de aula a gente consegue falando isso, falando das experiências, conversando como que aquele conteúdo poderia ser aplicado de acordo com aquilo que a gente viveu. A quarta lei é a lei da retenção. De tudo aquilo que você precisa ensinar e passar para o seu aluno, você deve ter sempre em mente o que é o essencial daquilo tudo que ele vai ver. Então, você vai ver que durante esse tutorial, você vai ver que eu vou usar muito essa lei da retenção, porque a ideia de qual é o mínimo de cada uma das lições em que um aluno precisa aprender. Daquilo que você julgou importante, você está ensinando, seja para o seu filho, seja para o seu aluno, seja para uma classe, seja apenas para uma dupla, ou em dupla. A lei da retenção é domine o mínimo e enfatize a prioridade, certo? Então, a lei número 5 é a lei da necessidade. Mostre a necessidade, apele ressaltando consequências, perigos. Quando a gente fala por exemplo, no caso dessa série, que é a série evangelística, a gente está falando da necessidade de Deus, de Jesus encarnar por causa do perigo de partir desta vida sem ter os perdões, sem ter os pecados perdoados, sem ter o relacionamento com Deus novamente no seu lugar e de maneira que o agrade. Então, mostrando a necessidade. Quando a gente vai falar sobre a plantação de algum fruto na terra, a gente mostra a necessidade de preparar a terra, de tratar a terra, mas também a necessidade de pessoas que estarão necessitadas de comer aqueles alimentos. Aí o ensino vai fazer muito mais, vai ser muito mais real, vai fazer muito mais sentido para o aluno. A sexta lei é a lei da preparação. É claro que a gente pode aplicar essa lei da preparação como você se preparando para dar uma boa aula. É claro que isso é uma implicação incontestável sobre o professor. Você não pode entrar despreparado, sem saber
e sem saber o que você vai falar e sem dominar aquilo que está proposto. Mas quando a gente fala aqui da lei da preparação, na verdade nós estamos falando de preparar a próxima geração. Então eu preparo o meu discípulo, meu filho, meu aluno, para que ele seja aquele que vá levar aquele ensino depois à frente. A gente está preparando uma nova geração, a gente está formando discípulos. Então esse conceito, ele bate muito facilmente com aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo mandou que a gente fizesse discípulos de todas as nações. E a última lei, a sétima lei, é a lei do avivamento. É aquela lei onde a gente pensa que o essencial gera vida. Então a gente inspira a prática para a vida real e a gente também entende que só aprende quem pratica. Então a lei do avivamento é a lei que nos ajuda a lembrar que o nosso ensino é para gerar vida, mudança, transformação, para ir em frente, para prosseguir, para desenvolver. Essa é a ideia das 7 leis do aprendizado. É apenas uma forma de introduzir todos os cursos, todos os tutoriais necessitam ter essa parte aqui, onde a gente fala muito a respeito do que está por trás, a nossa expectativa, o nosso desejo com esse curso. Então assim nós terminamos essa introdução e agora então a gente vai para a primeira parte do material. Então nós vamos falar um pouco a respeito agora de planejamento. Então esse curso, a série evangelística, que são 4 lições dentro da série evangelística, ela tem um planejamento. Então algumas coisas foram pensadas. Por que esse material foi feito? Qual o propósito desse material? Quais são os objetivos desse material? São alguns dos tópicos que são importantes para você, que você precisa saber antes de você começar a aplicar esse material. Então vamos lá. Eu queria que você pensasse o seguinte. A ideia do propósito está na página 3 do curso. A ideia do propósito é assim. Você precisa de manter em mente que este estudo ele é direcionado para células, grupos nos lares ou classes onde o foco é o evangelismo. Então, não é para você usar esse material em situações quaisquer. Ele está planejado para ser um momento de estudo, com calma, tendo tempo, porque a pessoa que estiver fazendo esse estudo vai ter que pegar passagem por passagem, abrir, olhar na Bíblia, responder de acordo com aquilo que está escrito lá na Bíblia. Então vai precisar de tempo. Por isso que a ideia é, numa célula, em grupos ou em classes, onde você vai ter tempo para parar e desenvolver isso. Por outro lado, através do Evangelho de João, essa série vai apresentar a Jesus como a promessa de Deus para pôr fim ao dilema da separação entre Deus e o homem. Então, você precisa saber que essa série evangelística são 4 lições onde Jesus Cristo é apresentado através do Evangelho de João como a solução de Deus para o dilema da separação entre Deus e o homem. Mas tem mais algumas coisas ainda. Como propósito, a gente coloca aqui o alvo, um dos alvos é estabelecer as bases da cosmovisão cristã. Então, a palavra cosmovisão, caso você não esteja habituado a usá-la, essa palavra cosmovisão é a mesma coisa que visão de mundo. A forma como a pessoa entende o mundo, as coisas, a vida, a existência. Então, todas as pessoas, elas têm uma visão de mundo. Elas entendem o mundo e a existência de uma maneira. Então a cosmovisão cristã ajuda as pessoas a entenderem a existência, o mundo, tudo o que acontece, a partir do ponto de vista divino, a partir da revelação que é a Bíblia e daquilo que Deus e Jesus falou a respeito da vida. Então olha que interessante. O princípio da caminhada com Cristo, para alguém que vai começar a caminhar com Jesus, é preciso que ele entenda qual é o princípio, onde que começa essa caminhada, onde que a visão de mundo dele vai começar a ser transformada de uma visão sem Deus e uma visão com Deus. Ele também precisa de saber quais são os ensinos mais básicos de Jesus Cristo.
Isso aqui tudo está aqui dentro. Para mudar a visão de mundo dele, ele precisa conhecer os ensinos mais básicos que Jesus, que é o autor da cosmovisão cristã, ensinou. E qual é o fim mais importante da vida? Tá? A salvação. Para as pessoas que estão longe do mundo de Deus e não estão familiarizadas com a perdição do homem e a salvação eterna, para essas pessoas a salvação talvez nem seja tão importante. Por isso que é tão... o foco tem que estar tão impresso nas suas palavras de que o fim mais importante é a salvação. É uma preocupação, então, que há sobre esse assunto para a vida dessa pessoa que vai trabalhar com você nesses dias fazendo a série evangelística. Então, agora nós vamos para a página 3 ainda, né? Mas no ponto 2, os objetivos dessa série. Então, a primeira delas é apresentar Jesus como o único meio para ter salvação. Então, tudo que você vai fazer, você tem que ter isso bem claro. O tempo inteiro mostrando que Jesus é o único meio para ser salvo. Deixar clara a atual situação do homem. Ele precisa de entender que ele, de fato, está separado de Deus. Descrever o ensino de Jesus Cristo para o discipulado. Uma vez que a pessoa entendeu o evangelho, imediatamente começa o discipulado dela. Então, já aqui, na série evangelística, quando ele está aprendendo sobre salvação, já precisa ficar muito claro para ele que isso é a porta de entrada. E que, claro, que é a coisa mais importante, é glorioso isso para ele, para nós, para cada um que de fato já veio a Cristo. Mas, por outro lado, é o início de uma caminhada que vai para a vida toda dele agora. E também incentivar as práticas das virtudes cristãs. Como que a gente aprende isso? Pela palavra. Então, o que são as virtudes cristãs? São aquelas coisas corretas, verdadeiras, puras, boas e amáveis que Jesus mandou com que a gente vivesse, fizesse, enquanto a gente está aqui no mundo. Aqui é onde pega bastante a ideia da cosmovisão, a visão de mundo. Aquilo que ele achava era egoísta, o que eu tenho é meu, é para mim, eu vivo a minha vida. Agora, no cristianismo, ele vai entender que seguindo a Jesus, não é bem assim que Jesus manda que ele viva. E também ele vai aprender a discernir o plano de Deus para o seu povo, ou seja, para a igreja. Deus tem o seu plano para a igreja, ele quer desenvolver a igreja para que a igreja faça parte da missão do próprio Jesus Cristo, que foi remir a humanidade. Agora a igreja faz parte desse plano e serve a Deus neste trabalho. Ok? Muito bem, se você olhar agora da página 3, você vai achar uma tabelinha chamada direcionadores. Então, essa tabela aqui você vai encontrar lá na página 3. Por favor, dá uma olhadinha lá nela agora junto comigo e você vai ver. Ao longo do curso, você vai achar estes símbolos aqui, ó. Esses símbolos, eles vão aparecer em alguns momentos à esquerda, à margem esquerda das lições. Então, esses direcionadores são dicas para que você que estiver ajudando a aplicar ou aplicando diretamente a série evangelística, fica algumas dicas de como você deve agir. Você pode segui-las ou não, você pode desprezar totalmente se você for um facilitador, um professor, um discipulador mais experiente. Mas eu diria que pelo menos uma primeira vez você poderia dar uma prestada atenção um pouquinho melhor sobre as dicas que estão sendo dadas aqui. Se você achar que vale a pena, você segue isso aqui então, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, você vê aqui esse símbolo que é o ponto de interrogação. Que tá a ideia de você ouvir um pouco mais e trabalhar melhor a pergunta, né? Algumas perguntas foram feitas propositalmente, planejadas para uma maior compreensão e fixação do tema. Não é à toa que tem perguntas dentro desse material. Eles são justamente para que você possa ouvir se as pessoas estão entendendo, se o ensino está indo para onde você quer. Não esqueça que essa é uma aplicação direta para ajudar a primeira lei, que é a lei do ensino. Então através dessas perguntas, você vai conseguir adequar melhor, você consegue direcionar melhor aquilo que você quer que as pessoas entendam. Trabalho em grupo, aquele símbolo como que uma mesinha com 4 pessoas em volta, deixa as pessoas discutirem. Olha, agora vocês vão discutir essa pergunta, esse assunto, esse ponto entre vocês e vamos ver o que vai acontecer. Às vezes numa célula a gente tem só 4 pessoas,
mas aí dá para fazer duas duplas. Deixa as pessoas falarem um pouco a respeito daquilo que está sendo colocado. Fale a respeito é aquele momento que você, como facilitador, você precisa interferir, você precisa explicar algo melhor. Às vezes você percebeu que as pessoas que estão lá junto com você não entenderam diretamente aquilo que estava sendo colocado, né? Então vale a pena parar um pouco e investir um pouquinho mais naquele ou naquele outro conceito, ou de repente até algo que eles falaram quando você separou em duplas ou em grupinhos para poder falar sobre aquele assunto. É um bom momento para parar e comentar em cima das próprias respostas dele. Esse preste atenção é como se fosse um ouvidinho, né? Aquele ouvido pequenininho ali. É a ideia de falar, aqui esse momento da lição foi feito para forçá-lo a dizer algo que é importantíssimo para você como facilitador entender o que está sendo dito. Então, nesse momento aqui, eu queria pedir para que você parasse, toda vez que você vê esse ouvidinho, e prestasse bem atenção no que vai ser dito. Depois, você tem esse T e esse B, teologia básica. Alguns temas necessitam de uma explicação um pouquinho mais profunda, né? A teologia deve ser muito básica, cuidado para não ir além do necessário. Às vezes você é uma pessoa que tem uma formação teológica, ou um estudo, um aprofundamento um pouco mais específico, e às vezes a gente está esquecendo que a gente está falando com uma pessoa que sabe muito pouquinho. Então a ideia aqui é a gente não dar um leitão assado na mamadeira para um bebê. Entendeu? Então é essa a ideia. Tudo devagar e de acordo com aquilo que é necessário para aquele momento. E por último lugar, para a gente não se perder no horário, não se perder no tempo que a gente pode gastar, a gente tem alguns temporizadores. Essas bolinhas com os números dentro significam os minutos que seria aconselhável que cada facilitador gaste para cada parte da lição. Okay? Eu espero que isso aqui seja algo muito útil para você e que seja uma bênção para que você siga em frente e faça o seu trabalho da melhor maneira possível, né? Um lembrete aqui, toda a série evangelística, assim como todo o material do Vocati, há muita coisa lá dentro do site que você precisa e você pode vir a precisar e que é muito útil como ferramenta para o ministério. Todo o material do Vocati está disponível em PDF. Então a ideia é que você baixe o PDF, mande para a sua impressora, se for o caso, se você for trabalhar com material impresso, que você trabalhe, você distribua isso também para as pessoas do seu grupo, e você pode, se você tiver um grupo de pessoas que conseguem caminhar, esse vai ser o futuro, cada vez mais vai ser isso, mas se você tiver pessoas que conseguem acompanhar, elas podem acompanhar pelo celular, por um tablet ou por um computador. Então, por exemplo, nesse caso, a gente está fazendo esse tutorial, gravado é um vídeo e você está nesse momento ouvindo e aprendendo através desse tutorial. Então esse é o futuro, a gente não tem como fugir disso. Então, seja apostila, seja celular, seja tablet, seja computador, seja laptop, seja o que for. A ideia é essa, que seja tudo bem disponível, seja fácil e seja prático, para que a obra de Deus não pare também. Isso é mais uma ferramenta à sua disposição, ok? Então vamos lá, agora nós vamos pôr mãos à obra, essa é a ideia. Nós vamos, nesse ponto tutorial, nós vamos comentar as partes mais importantes de cada lição agora, certo? Então entramos mesmo e vamos falar sobre o primeiro capítulo, nós falamos sobre o homem, ok? E agora a gente vai falar sobre o Salvador. Este capítulo apresenta, através das páginas da Bíblia, a Jesus como o Salvador. Jesus é o Salvador. É importante que ele saiba que o Salvador é uma pessoa, não são as coisas boas que ele faz, não são as boas ideias e os desejos bons. Quem salva é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Essa lição começa por uma pequena revisão. Revisão do quê? Do capítulo 1. O que aconteceu com o homem que ele se separou de Deus? O homem agora está longe, separado de Deus. E isso vai conduzi-lo para uma vida eterna afastada de Deus. Uma eternidade longe de Deus, num lugar terrível que a Bíblia chamou de inferno. Então olha que interessante.
Faz primeiro a revisão você vai ver lá, ela tem o temporizador, vai ser rápido, é só para ele lembrar aqueles pontos e aí a gente começa falando. Quem é Jesus? Ele precisa saber que Jesus é Deus e que Jesus é o Salvador. Ele também precisa de conhecer melhor a Jesus, porque senão dá a impressão que é aquele Deus altíssimo, longe e que é intocável. E não é isso, Jesus pelo contrário. Ele encarnou justamente para ficar próximo, perto, para se identificar com o homem. Então essa é a ideia. Dentro desse capítulo 2, esses aqui são os dois pontos mais importantes. Quem é Jesus, conhecendo a Jesus. E aí você termina a lição de novo com o até a semana que vem. Que então, de novo, eu coloco dentro da mente do meu aluno que a semana que vem vai ter mais coisas. Ok? Então, a gente vai para o capítulo 3, que vai falar sobre a salvação. Agora na página 14 da apostila. Este capítulo apresenta, através das páginas da Bíblia, a doutrina da salvação. Então a gente aprendeu como revisão, né, com o meu aluno, eu vou lembrar que o homem foi separado de Deus por causa do pecado. Vou depois ajudá-lo a lembrar que Jesus Cristo é a pessoa que salva, que traz ele de volta para Deus e que impede que ele siga por toda uma eternidade separado de Deus num lugar terrível. Agora, então, passando por essa revisão, eu agora vou explicar a doutrina. Então ele vai aprender que dentro da doutrina, do ensino da Bíblia sobre salvação, a gente vai conhecer o que é a fé salvífica. A doutrina da salvação mostra isso de uma forma bem clara. A doutrina da fé salvífica, ela diz a respeito de depositar a confiança naquilo que Deus disse e prometeu. Então ele vai entender que isso é também um processo que acontece mediante, claro, a iluminação de Deus, o trabalho de Deus no coração da pessoa, mas também as páginas das Escrituras, onde ele vai compreendendo o que foi dito, aquilo que Deus ensinou a respeito da salvação. Esse processo é chamado de doutrina da salvação, esse processo explicativo nas páginas da Escritura, né? Se por um lado Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, por outro lado o homem estava afastado de Deus. Então, nesse momento, o afastamento que esse homem estava, essa pessoa estava de Deus, ele vai ser claro e pelas próprias páginas das Escrituras, ele vai entender que a fé que ele precisa para retornar está justamente, para retornar a Deus, está justamente naquilo que Deus disse, naquilo que Deus ensinou. Então, a gente sempre deve orar pelo nosso discípulo, pelas pessoas do nosso grupo, para que eles compreendam a palavra da forma como Deus quer que eles compreendam. Ok? E depois a gente termina esse capítulo 3 da mesma maneira, até a semana que vem, plantando já o compromisso e a necessidade de estar junto para continuar o estudo na semana que vem. O quarto capítulo fala a respeito da vida nova. Então, uma vez que a pessoa compreender quem é Jesus, compreender, na verdade, primeiro que ela estava afastada de Jesus, que Jesus é um Salvador, estava afastada de Deus, que o Deus, Jesus Cristo, encarnou e se fez salvação por ela. Então agora a gente vai aprender, através das páginas da Escritura, através do Evangelho de João, a gente vai entender o que significa a vida nova. Após receber e crer, né, a vida, e receber a vida eterna, ou seja, a salvação, o que um discípulo de Cristo deve fazer. Em primeiro lugar, sempre a revisão. Se você está vendo que eu estou repetindo várias vezes, isso faz parte de um processo que eu estou aqui diretamente através desse vídeo fazendo com você que está aqui fazendo o tutorial, mas ao mesmo tempo, isso aqui é da mesma forma você deve fazer com o teu aluno ou o teu já discípulo, se ele já tomou uma decisão. Eu estou usando constantemente a lei da retenção, certo? Então eu estou sempre
enfatizando aquilo que é o mais importante, o mínimo, certo? Eu quero que ele sempre veja. Quando eu falo, o homem estava separado de Deus, eu estou usando a lei da necessidade. Você, como separado de Deus, você precisa retornar. Essa é a ideia. Então, quando eu estou aqui seguindo com isso, eu estou usando aquelas leis do aprendizado aqui. Após crer e receber a vida eterna, ou seja, a salvação, o que um discípulo de Cristo deve fazer? Em primeiro lugar, revisão. Em segundo lugar, as disciplinas mais básicas da vida cristã. Agora, então, a gente vai falar de oração, de comunhão com a Igreja de Cristo, a gente vai falar de fé e de leitura bíblica. Basicamente, é essa aqui a ideia das disciplinas mais básicas, né, da vida cristã. Então, para terminar, o que fazer agora? Ou seja, nós estamos terminando a série. E agora? O que nós vamos fazer? A série evangelística são 4 lições, 4 dias. Pode ser que se escolha fazer bem devagar e avance só metade de cada capítulo para explorar bem, sem problemas. Mas a ideia é que são apenas 4 capítulos, são 4 lições. E terminando essas 4 lições, a grande pergunta é o que nós vamos fazer agora? Então essa é a hora que você deve se lembrar que a sequência desse material, a série evangelística, vai ser o módulo amarelo, porque agora de série evangelística nós vamos passar para o discipulado. Então essa série laranja, desculpe, o módulo laranja, ele vai entrar para o grupo, para essa célula que você já tem, que você está trabalhando, ou esse grupo de estudos, ou uma classe lá na igreja, no espaço físico da igreja, ele agora vai ser aplicado para aquelas pessoas que passaram por esse estudo da série evangelística, que tomaram uma decisão com Jesus ou que pelo menos querem continuar estudando. Porque muitas dessas coisas que a gente acabou de aprender como série evangelística vão ser repetidas agora na sequência desse material. O próximo material é uma apostila nova, só que agora ao invés de 4 são 18 lições. Então você vai procurar um tutorial do módulo laranja para que você possa aplicar as 18 lições do discipulado para aquela série, certo? Então essa é a ideia, ajudá-lo a entender que agora começa um novo estudo que vai ser um pouco mais profundo. Então se a gente está falando de 18 lições, a gente está falando de aproximadamente 5 meses. Então já é bem mais profundo. Mas parece que é bastante tempo, são muitas lições. Não, a ideia é manter o vínculo para que, através do estudo, a prática de estar no dia e no horário em grupo estudando a palavra se fixe. Então tudo aqui está muito bem planejado, ok? Muito bem. Após alguns anos aqui pessoalmente, aplicando esse material a pessoas, grupos, e também treinando pastores, professores e líderes, eu quero compartilhar com você aqui na minha experiência o que eu tenho aprendido. Tenho aprendido bastante. Então eu tenho algumas dicas aqui que eu julgo que são bem valiosas para você que vai estar trabalhando com esse material. Então é simples, olha, são algumas dicas. A primeira delas é não tenha pressa. Quem salva é Deus. Às vezes a gente está com pressa porque a gente ama muito e a gente quer muito ver resultado e a gente está com pressa forçando às vezes uma decisão. Então o nosso papel deve ser falar e anunciar a palavra e esperar que quem converta o coração seja Deus. Cada pessoa vai ter seu tempo, vai ter seu momento e para cada nova decisão a gente celebra e a gente glorifica a Deus. Então não tenha nenhuma pressa, faça apenas o seu trabalho, espere com o coração grato, lógico que desejoso, mas bem tranquilo que Deus vai atuar. A lição não é mais importante que a pessoa. Essa é uma lição pessoal minha, que às vezes a gente fica tão preocupado com os detalhes da lição, tem que escrever tudo direitinho, e às vezes a gente esquece que uma pessoa pode ter limitação. Às vezes a gente vai ter no nosso grupo uma pessoa que chega a atrapalhar de tanta pergunta, desvia muito do assunto, então a gente precisa lembrar. A lição é importante, porque a lição é a pregação do evangelho, no caso da série evangelística. Mas a pessoa ainda é mais importante, porque a gente pode fazer a aplicação de uma lição maravilhosa, com tudo certinho, tudo bem bonitinho, e a gente está esquecendo que
todo o ensino de Deus sobre a salvação é justamente por causa da pessoa que precisa da salvação. Então Jesus estava muito, muito ligado à pessoa, ao ser humano que estava na frente dele. Era muito direto a conexão dele, a gente aprende isso com ele, ok? Então foca bastante nas pessoas e uma vez que o foco está ajustado, aí sim a gente se preocupa com a lição. Em primeiro lugar, a pessoa. A gente fica como professor querendo também falar muito e eu desse mal, digamos assim, eu também sofro. Então eu queria que você compreendesse que é bem necessário que a gente ouça bastante. Então dentro da lição falar apenas o necessário e deixa com que as pessoas falem para a gente poder saber o que elas querem, o que elas estão pensando, o que é importante para elas, né? Ouvindo, a gente certamente vai achar novos caminhos. Deus vai, na hora iluminar, vai mostrar para a gente as formas que, segundo aquilo que a gente está ouvindo, a gente pode caminhar. E a última, e talvez a mais necessária dica aqui valiosa, é ame as pessoas do seu grupo. Porque às vezes a gente está esquecendo desse fator, né? Do amor pelas pessoas. A razão pela qual nós estamos envolvidos com tanta coisa aqui de Deus, discipulado, evangelismo, treinamento, eu e você estamos envolvidos, é por causa do amor de Deus pelas pessoas. Então a gente tem que valorizar da mesma forma como Deus fez em relação a nós e a eles, né? Muito bem, gostaria de então encerrar esse tutorial da seguinte maneira. Você que é pastor, professor, líder, facilitador, pai, mãe, eu sei que há horas, há momentos que o desânimo bate bem forte, né? Mas eu queria aqui animar você com a promessa que Deus fez através das palavras do apóstolo Paulo. Está lá escrito em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fica firme, Deus está com você e a sua recompensa é garantida por Ele mesmo. Então, que Deus abençoe seu trabalho, que sua família, suas necessidades, todas elas sejam supridas em Cristo. Muito obrigado pelo tempo que você investiu para estarmos juntos aqui nesse tutorial e minha oração aqui nesse instante por você é que Deus te abençoe. Se você precisar de mais informações ou mais material, ou mais, enfim, qualquer coisa que o Instituto Vocati possa suprir para você, você deve ir neste site aqui e você deve procurar por novas fontes de materiais e suporte para o seu ministério, desde que ele esteja ligado a ensino, a discipulado e a liderança. Que assim seja então, que Deus te abençoe e até um próximo tutorial.